Graças a Deus. Eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Só quem está vivo, diga glória a Deus nessa noite. Aleluia. Motivo de grande alegria estar aqui nessa noite. Meu coração se encontra feliz e eu tenho certeza que Deus está neste lugar e nós estamos sentindo a sua presença desde o início deste culto. E eu creio que Ele continuará a falar aos corações aqui presentes nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Richard Costa, que nos fez esse convite. Eu tenho certeza que o Senhor continuará realizando proezas em nosso meio, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Graças a Deus. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor dessa igreja, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Todo o corpo de obreiros, toda a membresia dessa casa, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Na medida que você for encontrando, coloque sobre os vossos pés, em nome de Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 1. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova que si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho porém contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Tens contudo ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Somente até aqui, podemos assentar glorificando e exaltando ao Senhor. Altíssimo Deus e soberano Pai, a tua palavra, a hora lida nessa noite, peço ao Senhor que venha falar aos nossos corações de uma maneira especial. Fale aquilo a qual nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, ó Pai, e que todavia seja feita a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Amém. E graças a Deus. Irmãos, estamos diante de um texto, livro de Apocalipse, capítulo de número 2. O livro de Apocalipse, ora referido nessa noite, todos sabemos quem é o seu escritor. O autor deste livro é o próprio apóstolo João, o último discípulo de Jesus, o único também que não morreu de morte de martírio. Ele morreu de velhice. Até tentaram matar João. A história diz que lançaram ele no tacho de azeite quente, e ele não morreu e não causou dano nenhum à sua pele. Eles ficaram horrorizados com tal fato e lançaram ele, exilaram-o na ilha de Pátimo, onde ele recebe a visão do livro de Apocalipse. E aqui ele vai ter uma grande visão, vai ver Jesus glorificado, e logo após esse acontecimento, Jesus vai revelar a ele o que era para ele escrever e direcionar as 7 igrejas da Ásia, 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E dentre essas 7 cartas tem aqui a carta direcionada à igreja de Éfeso, essa mesma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo no livro de Atos, no seu capítulo 18, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele passa entre alguma sinagoga e começa a pregar o evangelho de Jesus. Porém, quando Paulo está pregando o evangelho, ele precisa se ausentar e partir para Jerusalém. E ele deixou Priscila e Áquila
na cidade de Éfeso. Mas nesse meio tempo que Paulo se ausenta de Éfeso, levanta um homem em Éfeso por nome Apolo, e esse homem começa a pregar Jesus Cristo segundo o ensinamento de João Batista, segundo o batismo de João, porque ele ainda não havia recebido o Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia diz que agora Paulo, na sua terceira viagem missionária, regressa para Éfeso. Quando Paulo está voltando para Éfeso, a Bíblia vai dizer que agora Paulo começa a impor as mãos sobre aqueles homens e pregar o evangelho com poder, e começa a anunciar-lhes o Espírito Santo. E ele vai ter uma conversa com Apolo e vai perguntar como foi que ele conheceu Jesus Cristo e se ele havia recebido o Espírito Santo. E a Bíblia diz que esse mesmo Apolo vai dizer: olha, eu nunca ouvi falar de Espírito Santo. Então Paulo estende as mãos sobre ele. O Apolo é cheio do Espírito Santo, passa a falar em outras línguas, ele é batizado no Espírito Santo. E a Bíblia diz que agora o evangelho começou a crescer em Éfeso, começou a ganhar força. Então Paulo sentiu a necessidade de permanecer em Éfeso por mais de 2 anos. Alguns dizem que ele ficou 3 anos em Éfeso, pregando o evangelho, ensinando, doutrinando aqueles irmãos. Haja vista que alguns estudiosos vão dizer que a igreja de Éfeso era a igreja mais doutrinada que o apóstolo Paulo tinha, porque ela teve consigo por 3 anos o ensinamento do apóstolo Paulo, que estava no meio deles, ensinando, estava orientando na palavra. E a Bíblia diz que agora o apóstolo Paulo, ele é obrigado a sair de Éfeso, porque a obra não pode parar. E a Bíblia diz que agora ele vai encontrar com esses irmãos uma certa feita, e esses irmãos vai pedir que Paulo voltasse para Éfeso, mas Paulo percebia que não tinha condição de retornar a Éfeso, porque tinha outros lugares necessitando ouvir o evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que agora Paulo vai fazer um discurso de despedida. Paulo vai juntar os presbíteros de Éfeso, vai encontrar com eles na beira do caminho e vai começar a alertá-los: olha, está chegando a hora da minha partida, eu não sei se vou ver vocês mais uma vez, mas como vocês já são crentes que são consolidados no evangelho, vocês aprenderam o verdadeiro evangelho mediante a graça, pela fé em Jesus Cristo, fora resgatado pelo sangue do seu Filho amado Jesus de Nazaré. Tomem muito cuidado, porque logo após a minha partida vai levantar lobos vorazes que vai tentar persuadir a membresia de Éfeso, vai tentar entrar sutilmente com falso evangelho, vai deturpar a palavra, vai querer tirar vocês do foco, vai querer inverter os valores do cristianismo, do evangelho. Tomem muito cuidado. Parece que Paulo está fazendo um discurso não só de despedida, mas um discurso profético, porque parece que o Espírito Santo já está direcionando Paulo, já está alertando Éfeso o que futuramente aconteceria. Paulo, uns estudiosos vão dizer, quando ele está aprisionado, ele vai escrever uma carta e vai direcionar aos irmãos em Efésios, e um dos capítulos mais poderosos do Novo Testamento, aonde vai relatar no capítulo 2 o livro de Éfeso, onde ele vai dizer que pela graça sois salvos. Então ele começa ali a consolidar mais aqueles irmãos, começa a colocar no coração e na mente daqueles homens que eles foram salvos pela graça, eles foram salvos por Jesus Cristo. Você está aqui nessa noite, você foi alcançado pela graça de Deus. Jesus Cristo desceu na terra, subiu ao madeiro, morreu e ressuscitou ao 3º dia para nos dar vida, para trazer esperança para o nosso homem interior que está corrompido, mas fomos encontrados em Deus através de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! E Paulo vai exortando aquele povo, vai trazendo o ensinamento, e no final, porque Paulo não tinha o que reclamar de Éfeso. Éfeso era uma igreja consolidada, meu irmão. Fique imaginando Éfeso buscando palavras para falar com aquele povo, porque era um povo consolidado que recebeu o evangelho, diferente de Corinto, que era uma igreja que Paulo discorreu 2 cartas para trazer organização no meio do povo, que era uma igreja espiritual. Era uma igreja carnal, porém não era espiritual, a igreja de Corinto.
Então Paulo discorreu muito do seu tempo para exortar Corinto. Efésios não, ele vai trazer algumas considerações, ele vai trazer algumas orientações, e no final do livro ele vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então perceba que Paulo já está preparando a vida dos irmãos de Éfeso para suportar o que sobreviria sobre ela. De fato, tudo o que Paulo disse começou a cumprir ao longo da história. A Bíblia diz que depois de Paulo levanta Timóteo também pastoreou Efésios. Tíquico, um dos discípulos de Timóteo, pastoreou também Efésio. E por último, o último discípulo que pastoreou Éfeso foi o apóstolo João, aquele mesmo discípulo amado que reclinou a sua cabeça no ombro de Jesus. A Bíblia diz que esse João agora está pastoreando Éfeso. E voltando um pouquinho, quando Paulo direciona essa carta aos Efésios, alguns estudiosos vão dizer que não foi só para Efésios, porque Éfeso era a principal metrópole da Ásia Menor, uma cidade marítima. E a Bíblia diz que ali existiam outras igrejas. Eles falam que a carta que Paulo escreve aos Efésios era uma circular, que rodava no meio de todas aquelas igrejas da Ásia Menor. Porém, a sede daquela igreja, a sede da Ásia Menor, era a igreja de Éfeso. E João agora recebe uma ordem: escreve 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Passaram-se mais de quase 30 anos depois. Aquela mesma igreja que havia sido doutrinada pelo apóstolo Paulo, aquela mesma igreja que recebeu os dons espirituais, o batismo do Espírito Santo, aquela mesma igreja que teve o privilégio de ter sobre a sua tribuna grandes homens de Deus, pautados no Evangelho, que viviam a verdade e que davam testemunho de vida. Então aqueles homens tinham um grande espelho na sua frente, porque eles estavam diante de homens que zelavam, que prezavam pela verdade. E um deles era João. Só que quando João chega naquela igreja, a situação espiritual já não era a mesma quando o apóstolo Paulo estava pastoreando a igreja de Éfeso, porque foi necessário Deus levantar um homem, João, para escrever uma carta e direcionar aquela igreja, dizendo. Ele começou com os elogios. Era uma igreja que perseverava no trabalho, era uma igreja que não media esforços para fazer a obra de Deus, era uma igreja teológica que não aceitava qualquer palavra na sua tribuna. Eram crentes bereanos, eram homens que, quando entrava algum ensino que não fosse aqueles que eles haviam aprendido dos seus pais, de fato eles repreendiam, porque a Bíblia vai dizer, no versículo 2: conheço as suas obras, tanto o seu labor quanto a sua perseverança, que não pudeste suportar homens maus, e pusestes à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achistes mentirosos. Então perceba que aqui Paulo está falando exclusivamente para um grupo de pessoas que estavam dentro da igreja de Éfeso. Grupo de pessoas esse que a história vai dizer que era os gnósticos, que queriam colocar dúvida no coração dos discípulos, dizendo que Jesus não pisou na terra fisicamente, literalmente. Aparentemente ele esteve aqui fisicamente, porque eles vão negar a ressurreição em carne de Jesus. Então isso era um problema muito grande, porque estava ferindo o principal ponto da base da redenção humana, que foi o verbo encarnado, que encarnou entre nós, aquele mesmo que o apóstolo Paulo vai dizer, que ele despiu-se de um trono de glória e esteve entre nós. João vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, e entre nós ele habitou. Mas aqueles homens estavam vacinados, meu irmão. Não era qualquer palavra que eles engoliam a goela abaixo, porque eles tinham pastores que zelavam pela verdade. E hoje não é diferente. Quantos templos por aí que Paulo vai dizer que alguns decidiram se apostatar da fé para seguir homens que trazem doutrinas para favorecer o seu ego,
para favorecer as suas vontades, estão voltando às fábulas, estão mais amantes do mundo, amantes de si mesmo e tornando-se inimigos de Deus. Crentes materialistas, já não crê mais no espiritual, busca só para si, esquecendo da prioridade que é a eternidade, que é o céu que nos espera. Oh, glória a Deus! E o problema é que a igreja de Éfeso estava entrando no materialismo, estavam virando crentes naturais demais e esquecendo de retornar à sua essência. Precisamos voltar à nossa essência, meu irmão. Oh, glória a Deus! Precisamos voltar aos primórdios de quando aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor. Cristo tem que ser prioridade na minha e na sua vida. O problema é que os irmãos de Efésio estavam perdendo isso. Mas quem é natural olhava para Efésio e não via nada que a condenasse, meu irmão, porque ela trabalhava, chegava no horário do culto. Era uma igreja que trabalhava, a organização, imagino eu, que era espetacular. Mas faltava comunhão com o dono da obra, mas faltava espiritualidade, faltava oração, faltava jejum, faltava relacionamento com Deus. Tinha relacionamento com a obra, mas não tinha relacionamento com o dono da obra. Oh, glória! Oh, glória! As duas coisas têm que estar em acordo, as duas coisas têm que andar em pé de igualdade. Tanto o serviço quanto a adoração, tanto trabalhar na obra quanto também a intimidade com o dono da obra, isso não pode faltar. Então Paulo vai dizer que quando ele se ausentasse, levantaria lobos vorazes e não pouparia o rebanho de Deus com mentiras pervertidas para afastar os discípulos da verdade. Isso não aconteceu quando ela recebeu a carta de Jesus por intermédio de João, porque Jesus vai elogiar a conduta de Éfeso. Porém, tem contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sabe aquele crente, meu irmão, que faz tudo certinho? Você olha para ele e você vê uma conduta de um servo de Deus de verdade, mas porém a falta de relacionamento com o dono da obra vai deixar muito crente para trás quando Jesus voltar. Oh, glória a Jesus! A igreja de Éfeso era perseverante no trabalho, não se cansava de forma alguma. Oh, glória a Deus! Trabalhava de farto, meu irmão. A Bíblia vai dizer que Deus condena o preguiçoso e reprova. Provérbios capítulo 21, versículo 25 e 26. O preguiçoso morre desejando, e o cobiçoso cobiça todo dia, e o justo nada retém. Então perceba, é uma via de mão dupla. Tem que haver relacionamento com Deus, mas tem que haver trabalho também. Não tem essa de querer só orar, só buscar. Tem que trabalhar também, tem que ganhar alma, tem que pregar o evangelho, tem que dar testemunho na igreja, tem que fazer tudo conforme a Bíblia está nos orientando, porque Deus aprovou a conduta de Éfeso no seu trabalho, mas reprovou a sua conduta espiritual, porque não tinha mais relacionamento com Deus. Provérbios capítulo 12, versículo 27. O preguiçoso não assa a sua caça, mas o bem precioso de um homem é ser diligente. E Éfeso era diligente. Oh, glória a Deus! Provérbios capítulo 20, versículo 4. O preguiçoso não lavra
por causa do inverno, e na colheita procura e nada encontra. Éfeso trabalhava, e a colheita de Éfeso era certa. O problema é que os cristãos que estavam se convertendo ao cristianismo, na época que João direciona essa carta, estava servindo a Deus, não com a mesma intensidade que os irmãos que converteram ao cristianismo 30 anos atrás estavam servindo ao Senhor. Estava servindo pelos valores errados. Cristo já não era mais prioridade na sua vida. Então imagino eu que o Espírito Santo em si já não era buscado com a mesma intensidade do que há 30 anos atrás. Porque quem de fato tem o Espírito Santo e preserva ele no seu coração, tem relacionamento com Deus. Tenha relacionamento com Deus, meu irmão. E nesta noite eu quero profetizar na sua vida que o Espírito Santo voltará a queimar no seu coração, oh glória. Você vai sentir tão desejoso de buscar a Deus, que você vai estar fazendo qualquer coisa. Você vai dizer: eu tenho que largar tudo isso aqui, que eu preciso ter um relacionamento com Deus, oh glória. Não busque a Deus do tempinho que sobra do seu dia, não, meu irmão. Sabia que se fosse olhar ao pé da letra, deveríamos servir ao Senhor diariamente 10% do nosso dia? Quanto que é 10% de um dia? 2 horas e 40 minutos. Por muitas das vezes não tiramos nem 10 minutos que seja antes de dormir. Éfeso estava perdendo essa sensibilidade pelo dono da obra. Oh glória a Deus, oh glória. 30 anos antes, essa igreja tinha total compromisso e zelava pelo amor ao próximo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 17. Perceba a diferença espiritual de Éfeso 30 anos antes de receber essa ordenança de Deus por intermédio de João. E assim habite Cristo no vosso coração, estando-vos alicerçado no amor, a fim de compreender com todos os santos qual a largura, profundidade, comprimento e altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, seja tomado pela plenitude de Deus. Perceba que 30 anos atrás, Paulo está terminando de consolidar aqueles irmãos, dizendo para eles permanecer no amor, amor às almas. Sabe aquele sermão cheio de conhecimento, mas não tinha direcionamento para atrair o pecador a Deus, porque não havia amor mais no coração dos efésios. Imagine aqueles homens intelectuais, mas não tinha amor no coração. Conhecia de Bíblia, conhecia da Torá, conhecia de tudo, mas não tinha amor pelas almas mais. Aqui vai um recado e um conselho: não basta só conhecer a lei, não basta só conhecer a Bíblia, devemos zelar por isso e colocar em prática, porque Jesus disse: amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O verdadeiro evangelho é esse, meu irmão: amar o próximo como a si mesmo, é se colocar no lugar do outro e sentir a sua dor, oh glória. É se colocar no lugar do irmão e sentir a sua dor. Mesmo que você não esteja passando prova, mesmo que você não esteja passando por dificuldade ou luta, você vê o seu irmão em dificuldade, aquilo tem que doer no seu coração, você tem que sentir a dor do próximo. E isso estava faltando na vida dos efésios. Infelizmente estamos vivendo tempos assim. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado, tem olhado mais para dentro de si mesmo, para dentro do seu próprio desejo, do seu próprio orgulho, e tem esquecido do próximo, meu irmão. Oh, glória. E você sabe de uma coisa, que a igreja de Éfeso, se ela não se convertesse quando ela recebeu aquela mensagem, se ela não se arrependesse, ela ia tomar o mesmo caminho que Laodiceia tomou, a ponto de Jesus dizer no capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas aquela mensagem chegou na hora oportuna, chegou na hora certa, oh glória, porque Deus não permite que nada aconteça na sua vida sem que antes você seja avisado, sem que eu seja avisado. Passaram-se quase 300 anos depois, a destruição de Éfeso foi eminente, só restou ruína. Vai na Turquia hoje, você vê só a ruína da antiga cidade de Éfeso. Aquela mensagem não alcançou só a igreja de Éfeso, mas alcançou a cidade de Éfeso por inteiro. Deus está chamando a nossa atenção nessa noite. É tempo de voltar ao primeiro amor. Oh glória! 1 Pedro capítulo 4 versículo 8: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecado. A lua de mel entre Éfeso e Deus havia acabado. Sabe aquele casal quando casa, tudo é mil maravilhas no começo, é meu amor para cá, é meu amor para lá, é tudo mil maravilha. O relacionamento é diferente, mas quando chega a 5 anos, 10 anos, parece que em alguns casos começa a entrar na rotina. Éfeso havia entrado na rotina espiritual com Deus. Éfeso estava entrando na rotina espiritual, fazendo tudo do automático. Vamos desligar o automático, meu irmão. Vamos voltar para o manual, oh glória a Deus. Vamos deixar a geração micro-ondas de lado e vamos voltar para o fogão a lenha de novo. Vamos ter compromisso, vamos ter prazer de estar de frente daquele fogão a lenha, colocar lenha nele. Quando o fogo começar a baixar, quando a lenha começar a ser consumida, retire a cinza, coloque a lenha de novo. Tenha experiência todos os dias com o Senhor da obra. Ele quer te dar experiência nova todos os dias, meu irmão, oh glória a Deus. Estou caminhando para o final. Éfeso havia perdido o entusiasmo pelo Senhor da obra. Nunca perca o entusiasmo por Deus. Jeremias capítulo 2, versículo do 1 ao versículo 13. Jeremias vai trazer o primeiro discurso, a primeira profecia para o povo de Israel. E a profecia era essa: ó Israel, lembra quando eu e você andávamos pelo deserto como o noivo e a sua noiva? Éramos como noivo e noiva, eu te sustentava, éramos felizes, alegres. Porém, passado-se o tempo, vocês entraram na terra prometida e esse relacionamento foi entrando na rotina. Você foi me trocando por outras coisas, você foi me trocando por outras coisas. Eu já não fui mais prioridade na sua vida. E o que mais me dói quando eu li esse texto foi quando Deus disse para Israel: eu olho para as nações pagãs que servem a deuses pagãos, eles não abandonam seus deuses, mesmo aqueles deuses não existindo. E vocês estão trocando eu que sou verdadeiro, fiz tudo por vocês, por aquilo que não presta, por aquilo que é passageiro. A Bíblia diz, irmãos, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Isso dói a alma, irmão. Imagine Israel largando Deus vivo, todo-poderoso, o Criador do céu e da terra, que fez tudo aquilo com o povo de Israel, abandonou Deus e foi seguir após outros deuses. Deus disse: as outras nações não abandonam seus deuses para seguir após outros deuses, elas permanecem. Éfeso havia perdido a alegria da salvação. Salmo 51, verso 12: restitui-me a alegria da salvação. Salmo 116, verso 1: amo o Senhor, porque Ele ouviu as minhas orações e súplica. Havia relacionamento entre Davi e Deus. Deus vai fazer voltar a alegria de volta para o meu e o seu coração, meu irmão. A alegria do céu, oh glória.
Éfeso estava atravessando a amnésia do amor. Não é incidente teológico, e sim queda espiritual. Ela não estava vivendo um incidente teológico, mas estava entrando num declínio espiritual. Ela estava de fato cometendo um pecado. Se Jesus voltasse naquela hora e eles não se arrependessem, eles não iriam subir com o Senhor Jesus. Porque deixar o primeiro amor é pecado. Se é pecado, meu irmão, nos afasta de Deus. Já estou no final. Cantares capítulo 6, versículo 1. Vai dizer: para onde foi o teu amado, ó mais bela entre as mulheres? Foi feita uma pergunta para a Sulamita. Quem tem relacionamento com Deus de fato sabe responder essa pergunta nessa noite. Para onde foi o seu amado, ó mais bela entre as mulheres? Estou me referindo à noiva do Cordeiro, à igreja de Deus. A Sulamita deu a resposta imediata. Oh glória! O meu amado desceu entre os jardins para colher os lírios. Depois ela vai dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ela tinha relacionamento com o noivo. É esse relacionamento que Deus está querendo trazer para mim, para você de volta. Volte à essência do primeiro amor. Volte à essência do primeiro amor. Se a pergunta for feita nessa noite, responda de fato: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sei aonde está ele. E aonde está ele, pregador? Está no seu e no meu coração. Se não está sentindo a presença dele, deixa a chama do Espírito queimar na sua vida, em nome de Jesus. Oh glória, aleluia, aleluia. Coloque sobre os pés em nome de Jesus. Ayakai, dei plocom de cabambara blaster gandara blacai. Oh glória. Versículo 5: onde, lembra-te onde caíste e arrependa-te. Deus deu oportunidade de arrependimento. Caso não atendesse à voz do Senhor, sua destruição seria iminente. Versículo 6 vai dizer também: tens contudo ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. E qual era a obra dos nicolaítas? Poder político, prestígio social, alianças mundanas, são obras nicolaítas. Alianças mundanas estava querendo entrar dentro da igreja. Não faça aliança com o Egito, não faça aliança com Babilônia, não faça aliança com o pecado, meu irmão. Não faça aliança com o pecado, porque a destruição será iminente. E ele vai encerrar dizendo: ao vencedor daria o direito de que herdasse a vida eterna. O bem mais precioso que a igreja pode receber. Oh glória. E encerro aqui: o cristianismo sem amor é impossível. Lembra de onde caíste e perdeste o primeiro amor. Rogue ao Pai que conduza de volta a essência do primeiro amor nessa noite. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. E quando eu estiver orando, se tiver alguém que quer aceitar a Jesus como seu Salvador, vem aqui à frente em nome de Jesus. Pastor, perdi a essência do primeiro amor, preciso voltar urgentemente. Do jeito que está a minha vida, não posso continuar. É com você que Jesus está falando nessa noite. Lembra quando você orava, as lágrimas desciam no seu rosto, não era de tristeza, mas era de alegria por estar sendo invadido, cheio, preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Altíssimo Deus e soberano Pai, mediante a tua palavra pregada nessa noite, ó Deus, eu quero apresentar a vida do teu povo nessa noite. Que a igreja semeando vida seja alcançada por essa palavra neste lugar, e que a tua palavra venha penetrar nos corações aqui presente, ó Deus, de uma maneira sobrenatural. Eu creio que aonde a minha voz não pode alcançar, a tua palavra chega, meu Deus, porque ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela vai aonde a medicina não pode ir, ela vai aonde, ó Deus querido, o homem não pode chegar, mas a tua palavra, ela vai na divisão da alma, do espírito do homem,
homem, ela muda o interior do homem, ela liberta o homem do pecado, ela nos aproxima do Senhor, meu Pai. Foi pela tua palavra que fomos alcançados. Que nesta noite o teu povo receba vida, receba fortalecimento, receba de volta a essência do primeiro amor, receba nesta noite a presença do Espírito Santo. Você que está decidido mudar de vida a partir de hoje, o momento é agora. Não perca tempo, Jesus está voltando. Arrependa-te enquanto é tempo, porque a eternidade nos espera. A maior alegria do crente, meu irmão, é a eternidade. E aquele que vencer daria o direito de comer da árvore da vida que está, aleluia, no céu. Então nesta noite tenha essa convicção. Saia daqui mais crente nesta noite. Saia daqui entusiasmado não só com a obra, mas com o dono da obra. Volte a ter relacionamento com Deus, volte a orar mais, volte a ler mais Bíblia, volte a jejuar mais. Ele está dizendo, aleluia, eu estou com saudade de ouvir a sua oração. E assim nesta noite eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, e graças a Deus.